Barnard, lá na África do Sul, não começou a fazer os transplantes por vontade dele. É claro que ele fez experiências antes, mas ele foi pioneiro. E devido a isso, temos o nosso Manuel aí, né, que resultou, né, dos transplantes e tudo está aí presente. E graças ao Barnard na África do Sul e o Manuel aqui, é que eu estou em São Paulo fazendo ozonioterapia. Porque eu fui convidado por ele, através do Dr. Coimbra, para fazer a ozonioterapia e o Manuel me procurou, né, nós conversamos e ele disse, ó, seria mais para oferecer ao público, vamos dizer que não tem muita condição financeira, uma clínica, vamos dizer, popular, com facilidades, porque como ele foi bem atendido, foi resolvido o problema dele, então nós poderíamos também ser caridosos dessa maneira. Então, pegou na minha veia. Eu sempre quis fazer isso, eu estava sossegadinho, aposentado. Claro, eu queria trabalhar, eu ficava só estudando e não fazia a prática. E com isso, então, eu vim para cá. O Barnard fez isso. Houve, uma vez eu li no jornal, um homem que pegou um acidente e estava sangrando muito a jugular, ele estava com super bonder no bolso, tirou e colou a veia que estava sangrando para que ele chegasse, porque todos nós temos experiência, né? Super bonder cola até dedo. Tapou e aquilo me... Isso. Então, aquilo me tocou muito. E eu tenho feito, então, várias experiências. Então, na nossa clínica, eu introduzi algo que eu tenho certeza que eu sou um dos pioneiros, porque eu ponho na internet e ninguém responde. Eu faço ozônio oral. O pessoal da clínica todo está fazendo, né? Por que eu faço ozônio oral? Tem perigo de chegar à mucosa do faringe, tem perigo de chegar nas mucosas aéreas, porque é muito oxidante. É como um maçarico. Oxigênio é maçarico, é oxidação. Então, a pessoa tomando os cuidados tranquilos, né, treinando, por exemplo, isso nós podemos fazer mais tarde, treina-se botando um pouquinho de água na boca, ou quem já nadou em piscina tem o controle de não aspirar durante meio minuto. Em 7, 8 segundos já não tem mais ozônio na boca, muito pouco. E meio minuto sopra. Enquanto está enchendo a outra seringa, a pessoa, né, fica e sopra. Aí já põe outra seringa. Eu ponho 4, 5 seringas de 60 ml com uma dosagem baixa. E começo nos clientes sempre com dosagem baixa, porque pode correr o risco. O mínimo possível. O mínimo possível. Tem que ter o cheirinho de ozônio. Pega a seringa, cheira. Está com cheiro de ozônio, começa ali. Porque se a pessoa se atrapalhar um pouquinho e queimar a mucosa, é 2, 3 horas de tosse e espirro. Então, é só tomar noção, a pessoa não faz. Eu já fiz em mais de 30 pessoas que tiveram essa coragem, atletas, pessoas que sabem nadar, pessoas conscientes, o pessoal da nossa clínica faz, eu faço, demonstro, é facílimo. Agora imagine fazer retal. Para mim, eu acho deselegante, né? Parte desse princípio. Pedir uma senhora, ou pedir um cadeirante, ou pedir uma pessoa que tem dificuldade para fazer o retal, eu acho que chega a ser desagradável. Fazer oral é simples, a boca já está limpa, não precisa fazer enema de café, não precisa fazer ritual nenhum. E a pessoa, então, tem o proveito. Se tiver o aparelho em casa, faz todo dia um pouquinho, ou então de 2 em 2 dias, mas com isso terá a oportunidade de ter o ozônio circulante, sistêmico.
E outra coisa também que eu queria falar, com respeito a autoemo maior, nós fazemos soro. Que outra coisa nessa pesquisa, nesse raciocínio que eu tenho, fazer autoemo maior tem algumas vantagens, mas são piores as consequências quando não se faz na técnica. O soro, simples. Pega-se um soro, que é um plástico siliconado, para isso mesmo, com respiro, borbulha-se o ozônio, soro fisiológico. Borbulha-se, vai borbulhando, põe-se uma pressão boa e vai saindo por cima, o excesso. Então, não fica pressão. E agora, com a ideia que o doutor Fernando falou, nós vamos aquecer um pouco, porque realmente as moléculas espalham, a saturação seria melhor. E nós teremos, com isso, uma padronização de temperatura. Então, seria uma concentração que nós conheceríamos pelos resultados terapêuticos. Então, foi uma ótima sugestão. E assim, de sugestão em sugestão, nós vamos chegando à conclusão, porque a gente vê o resultado no paciente. Então, nesse tempo todo que nós temos feito clínica aqui em São Paulo, nós já vimos verdadeiras maravilhas com ozônio. E isso sem nos preocuparmos demais com as dosagens, sempre abaixo. Não corremos risco. E há respostas terapêuticas que estão na mídia, tem casos maravilhosos de uma paciente que com acho que 15 protocolos, 15 semanas com 3 protocolos cada vez, chegou toda tremendo, não era Parkinson, ela fez uma cirurgia cervical e ficou com sequelas, que parece que pegou o sistema nervoso e ela ficou desequilibrada cervical. Então, ela chegou andando com uma dificuldade extrema, ela chutava para poder andar. Primeiro veio de cadeira de rodas, depois do primeiro procedimento, ela já veio com andador. No 15º, ela já saiu dirigindo o carro. Só para vocês verem como a coisa resolve. Bom, para vocês não precisa dizer, todo mundo aqui está interessado no ozônio, sabe o que o ozônio faz. Mas não precisa ter preocupação. É como o doutor Laí Ribeiro diz, faz-se, vê-se o resultado e não precisa se preocupar demais. Só começar um pouco abaixo. Como ele disse, se não tiver um resultado, uma resposta terapêutica boa, aí aumenta-se um pouco, e sempre observando o paciente. Então, soro, para mim, substitui a autoemo. Fazer aquele ritual de enema de café e ter aqueles cuidados todos, embora o ozônio seja antisséptico de preferência, não vai ter tanto risco, mas é mexer com coisa que não se deve. Eu acho. É impressão minha, não sei, mas eu acho que é demais. É tirar o sangue e botar de novo? É isso, tira o sangue e põe de novo. Então, escravo de Jó, fica a mesma coisa, não vejo. Agora, se alguém quiser acrescentar alguma coisa e dizer, não, isso é comprovado que a autoemo é melhor do que soro, eu acho que o único inconveniente que o doutor Fernando falou, a dosagem fica meio falseada. Mas eu penso que se aquecer, saturar e escapar o gás, o excesso, nós vamos ter, pela prática, uma noção exata do que está se passando naquele soro. Então, pode se aplicar no paciente com certeza de que não vai dar problema, contanto que seja feito dentro da terapêutica. Tudo que é ruim é ácido. Até velho é ácido,
E criança não, criança nasce alcalina, tem saúde, está tudo alcalino. Se a gente tem uma inflamação, é ácido, se tem dor, é ácido, se tem um estresse, fica ácido. E o ozônio, ele tem a característica de queimar, oxidar. E tudo que queima vira cinza, e tudo que é cinza é alcalino. Então é um raciocínio que eu tenho. Não sei se vocês vão pensar dessa maneira. Então, uma vez um cliente perguntou, como que o ozônio descobre onde está a coisa ruim? Eu disse, é porque o que é ruim é ácido. Ele está passando. Sentiu que o ambiente está ácido, reage. Ele reage e torna alcalino, ao menos diminui aquela acidose. Exato. Isso. Então, eu comparo, porque eu lido com um público que não tem muita noção. Chega dizendo que já leu, já sabe de ozônio e tudo, mas a maioria entende superficialmente. Aí eu digo, para vocês entenderem o ozônio, é só imaginar um maçarico. Mas o maçarico microscópico. Fazer igual os leucócitos, os monócitos, os macrófagos fazem no organismo. Eles peroxidam os micróbios, os metais pesados, aquilo que se come errado, que é venenoso. É isso, é peróxido. O ozônio entra, vira ozonídeo, que vai pegar as proteínas e lipídios, transformar em peróxido e agir. Sabendo desse princípio, o mecanismo está feito. Está ácido, para ali, resolve e continua, né? O resto do ozônio está passando. Então, tudo isso é aquilo que eu gosto de fazer, pesquisar, perceber e agir, né, de acordo. Porque quando você põe a seringa, enquanto está enchendo a outra, o ozônio está entrando na mucosa e no sangue. Aí, encheu a seringa, você já sopra e já põe a outra. Não toma tempo, não precisa pedir para se arrumar, né? Eu sou obstetra, atendi 50 mil mulheres na minha vida. Então eu sei como é meio difícil, raramente acontecer de mulher não querer ser examinado por homem. Mas na clínica, né, são enfermeiras que atendem, às vezes eu atendo, então nós sabemos, e homem pior ainda, né? Fazer retal para homem é uma ofensa. Então, eu acho que é uma coisa interessante, é rápido, não precisa fazer ritual, não precisa fazer nada. Agora, os colegas que não fazem estão perdendo, eu acho que estão perdendo tempo. Porque enquanto faz uma retal, demora 10 minutos, né? Gasta sonda, precisa, né, preparar. Oral, senta na cadeira. Às vezes a gente dá até a seringa para o paciente, que eu gosto que o paciente participe também. Eu pensei em pegar o soro, dinamizar o ozônio junto com o soro, agitar e fazer ele borbulhar ou nós gargarejar. Que somos homeopatas, nós entendemos, isso, né? Que eu pensei nisso. E depois gargarejar enquanto ele vai trocando e agitando. Não, ele por si, nem precisa, in natura, porque é in natura que você está, 5%. Com 95% de oxigênio medicinal. Na hora que entra na boca, 7 a 8 segundos já não tem mais nada. Ele é ligeiro. Se você olhar a sua bochecha por dentro, está tudo vermelhinho. Certo. Fica. Então, por isso que eu uso, gente. Se vocês quiserem adotar, vai ser muito prático, muito bom. Passou os 10 minutos? Tá, então era isso só. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ou preferem retal? Obrigado, doutor. Bom, pessoalmente, eu gosto dessa ideia de fazer ozônio retal. Por uma parte, o aspecto pudoroso do homem e também das mulheres, que basta falar da via retal, já todo mundo fica já contraído, está pronto para reacionar. Então, a via retal
só é para crianças. É sempre com o máximo cuidado. Tá? Eu acho que nem idoso, que um idoso que esteja em má condição, que está caquético, não tem, está no osso, praticamente não tem condição, não tem força, precisa o ozônio para recuperar a sua parte imunológica, se recuperar. Acho que não está indicado tampouco nele a via retal. Se não tem outra forma para colocar sem risco, então só tem que colocar com cuidado. Mas enquanto pode ser utilizada outra via, para mim é melhor que a via retal. Quem mais promoveu ou tem promovido a via retal foram os alemães no início e os cubanos. Os cubanos usam muito a via retal, tá? Mas não vamos comentar motivos, nada disso. Não vamos entrar nessa parte política. Enquanto ao uso com ozônio, eu tenho usado em vários pacientes, em poucos. Realmente a minha experiência com o ozônio no soro é pouca. Mas o que eu fazia, com eles que utilizei, eu pegava o soro, desculpem, então eu abria o soro como para conectar no mangueiro, onde é para colocar os medicamentos. Eu virava a bolsa de soro, que ficasse a boca aberta acima, e aplicava o ozônio dentro do soro, porque o paciente não queria nem ser aplicado por nenhuma injeção, nem outra forma. Então, aplicava com muita força para que o borbulhamento chegasse até no fundo da bolsa e ficasse para fora e saísse. Não? Então, o cheiro que ficava fora no ambiente de ozônio forte, mas fez 5 aplicações dessa forma e a pessoa melhorou uns 75 ou um pouco mais por cento do problema. Então, um paciente com uma psoríase, a condição da pele praticamente foi eliminada, melhorou. Tá? Mas era um paciente muito sensível, muito nervoso, não queria nenhum tipo de injeção, de aplicação de nenhuma forma. Então, eu fiz a proposta para colocar. Depois que fazia o borbulhamento, aí colocava o equipamento de infusão e colocava um soro, passava em minutos. Então, 10, 15 minutos, sempre cuidando, porque era mais ou menos 500 ml de solução, cuidando não ter uma sobrecarga hemodinâmica por passar rápido. Mas nunca teve problemas com essa pessoa. Tá? Melhorou. Então, melhorou tanto que nunca mais fui para lá. Eu não tinha nenhuma experiência com esse tipo de aplicação. Foi a primeira vez, só fiz essas 5 aplicações, nunca mais voltei a fazer. Isso foi justamente porque a pessoa precisava, mas não queria nenhum outro tipo de aplicação. Tá? Então, o que o doutor falava, que nós temos que ter alguma experiência própria conosco, com a mesma pessoa. Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, aplicar o ozônio na parte ortopédica, porque quando eu trabalhava com uma empresa, era gerente médico de uma empresa mineira, com muitos trabalhadores, nós tínhamos mais de 80 trabalhadores de disco.
E a empresa fez a proposta que mandasse um médico fazer o curso de ozonoterapia ortopédica. E me mandaram porque eu tinha 5 hérnias de disco, então lombares. Eles falaram que eu devia ser a cobaia. Se prestava comigo e ia aplicar na empresa. Isso dar a empresa ia... desculpe, estou procurando a palavra em português. Um ahorro. Uma poupança. Ia evitar gastar. Uma economia. Sim, ia ter uma economia mais ou menos de $1,5 milhão em indenizações. Tá? Então, que era uma empresa estrangeira, uma empresa produtora de ouro. O sistema de processamento da terra dava para passar 18.000 toneladas por dia, já com uma produção de 0,9 gramas por tonelada, dá para pagar todo o gasto da empresa. Então, a produção era mais ou menos 20 gramas por tonelada. Então, eles me mandaram fazer o curso e também a ozonoterapia. Eu estava numa condição que eu não podia tomar banho para passar o sabonete pelos meus pés, tinha escovinha, passar o sabonete na escovinha, aí escovava meus pés com sabão para tomar banho. Não usava sapatos de laço. Tá? Com 55 anos, já era velho. Agora estou usado, não estou mais velho. Então, fui fazer o curso com o Dr. Sergio Vitti, ortopedista italiano, lá em San Cristóbal, perto da Colômbia, cirurgião de coluna, especializado na parte de coluna. Então, ele me fez discólise percutânea, umas aplicações para vertebrais. Então, já com 4, o problema sumiu. Agora, eu levanto o pé até aqui. Levanto o peso, faço esforços, de tudo. Até, nós somos cristãos evangélicos, tivemos uma reunião, um encontro de casais, há um ano atrás. Estavam com uma brincadeira, tomando fotos, os maridos com as mulheres, até deu para pegar minha esposa, levantar no braço, aí, como era uma brincadeira, todo mundo estava brincando, quando ela vai descer, não, peraí, aguenta aí. Eu tive que ficar mais ou menos como 3 minutos com a mulher no braço aí, um sorriso, para todo mundo tomar foto. Então, quero dizer que prestou tanto que as dores sumiram, tudo se normalizou, e a empresa pagou os gastos. Fiquei lá 6 meses, quase 6 meses com o Sérgio. E quando retornei, que fiz o projeto, que aprovaram imediatamente, passaram, quando o departamento de compras ia comprar, o presidente Chaves firmou a expropriação da empresa, e esses doentes iam passar nas mãos do governo e a empresa, então, proibiu os investimentos. Total, o jeito é que, na minha própria experiência, eu fiquei bom. Aproveitei, fiz o curso. Tá? Bom, graças a Deus, muitas pessoas se beneficiaram. Que até tive um paciente, acho que foi um dos mais espetaculares, com 5 hérnias lombares, 4 cervicais. Estava tão
tão aleijado que ele não dava senão para caminhar todo torto. Caminhar assim, meio caminhar torto. Esse não cirurgião também ia ficar em cadeira de rodas. Então, a indicação foi que ele procurasse uma cadeira de rodas que ele gostasse, elétrica, enquanto ele podia comprar, para que quando tivesse que ficar em cadeira de rodas, já tivesse a cadeira de rodas elétrica. Então, eu fiz o tratamento para ele, um amigo mandou comigo, ele foi só para se informar. Aí, quando eu vi as ressonâncias, falei, não, você pode sarar. Se não dá para sarar completamente, pode sarar 80%, 85%. Aí, o homem ficou uma semana, porque ele mora em Caruebe. Caruebe é perto do Pará, a 4h30 de Boa Vista, mais 2h30 até Santa Helena. São 6h30. Então, para retornar, essa estrada para Caruebe é irregular. Aí fiz 5 aplicações. Já com a terceira aplicação, o homem deu para descansar a noite toda. Quando foi embora, já foi embora reto, com um sorriso, com 5 aplicações. Vários ciclos, em várias etapas, ele fez por todo umas 60 aplicações em 1 ano e pouco. Porque já hérnias estruturas, que eu pensei que alguns cordões medulares podiam estar já danificados. Mas o bom é que já nessa mais embaixo de L3 para baixo, L4 para baixo, já praticamente um rabo de cavalo, e as fibras elas se acomodam, não é como uma hérnia extrusa, mais acima, que a medula é uma massa, e quando comprime vai destruir as fibras. Então, ele teve essa vantagem. Tanto é assim que depois ele terminou carregando até abrir um açougue, ele carregou uma vez 4 quartos de boi nas suas costas. Então, realmente, os resultados são espetaculares. Então, nas hérnias cervicais, o tratamento é o mesmo, mas a dosagem é menor. Ou seja, a quantidade total de gás é menor. Vamos fazer um tipo de tratamento cuidando do paciente para que o paciente fique menos desconfortado, menos dolorido. Nós podemos ver que na área torácica ou lumbar tem suficiente tecido, tem muito espaço para colocar até 10 ml de gás. Mas na região cervical é uma área muito comprimida. Para colocar essa quantidade vai ser muito desconfortante, vai ser dolorido. Então, idealmente, tem que ser colocado entre 3 e 5 ml. E a dosagem, mais ou menos, é a mesma, entre 10 e 20 microgramas. Realmente não vale a pena passar 25 ou mais microgramas, porque é problemático. No caso intraarticular, depende da articulação, a quantidade de gás e a concentração. Então, primeiro temos que fazer um bom diagnóstico. Por exemplo, vamos ver em outra apresentação, será amanhã ou quarta, na área articular, muitas vezes nós encontramos doenças que não são articulares, mas a dor é na articulação. Podemos ter, então, o problema intraarticular ou extraarticular, na periferia da articulação. Então, se vamos aplicar dentro da articulação, depende da articulação a quantidade de gás que vamos colocar. Por exemplo, no joelho, podemos usar
7 ml, 7 até 8 ml, sem problema. Já 10 ml a ocasionar dor. Vai produzir muita pressão dentro da articulação. Por exemplo, no cotovelo, deveríamos usar máximo 1,5, 2. No ombro, depende para usar mais ou menos 1,5, 2 ml. Mas quando são doenças articulares, seriam extraarticulares. Por exemplo, temos um ombro inflamado. Como consequência, tem um processo inflamatório ao redor. Então, aí podemos colocar nas partes moles periarticulares, onde está o problema, até entre 5 e 7 ml de ozônio. Com que propósito? Procurar diminuir a inflamação. Se possível, fazer essa aplicação 2 ou 3 vezes antes da cirurgia, é a última aplicação que seja feita pelo menos uma semana antes da cirurgia. Porque vocês que são os ortopedistas sabem que não é igual trabalhar numa área que está inflamada, numa área que não está inflamada. Então, o tendão ou a estrutura que está desgarrada ou está quebrada tem que ser resolvida, tem que ser reparada com cirurgia. Mas é melhor trabalhar numa área que não seja friável, que seja firme, sem inflamação, que numa área inflamada. É igual no caso dos obstetras. Você vai fazer, por exemplo, uma curetagem num útero que esteja inflamado. É diferente de um útero que não está inflamado, porque o útero está inflamado. Vai colocar a cureta com muito cuidado, porque não sabe se quando a cureta vai passar fora do útero. É um risco. Então, sempre, neste caso, especificamente, o que vamos fazer é preparar o tecido para o trabalho do cirurgião, do ortopedista. Então, por exemplo, conforme seja a articulação, vai ser a aplicação. Geralmente, podemos fazer aplicações na periferia, em caso de artrite reumatoide, outras doenças articulares. Por exemplo, se é nos dedos, vamos colocar pouca quantidade, 1 a 2 ml periférico, não dentro da articulação, porque a articulação não vai ter espaço. Se vou querer colocar intraarticular, a dor vai ser muito intensa. Então, temos um bom efeito na cápsula articular, colocando na periferia. O tratamento intradiscal é a discólise percutânea. A discólise percutânea é um tratamento que pode ser bem feito, muito efetivo, mas precisa, em primeiro lugar, o equipamento adequado. A vantagem dessa técnica, da discólise percutânea, em caso de hérnia de disco especificamente, é que o gás é colocado dentro do disco. Ele vai sair pela rotura do ânulo fibroso e vai se espalhar de dentro para fora. O problema com o disco, o núcleo pulposo, quando começa a desidratar, que fica mais seco, não vai ter seu efeito amortecedor. Essa é parte do mecanismo. Então, com as sobrecargas do disco, vai quebrando o ânulo fibroso até que ele vai sair do disco. Então,
uma das coisas dos efeitos que faz o ozônio, o núcleo pulposo fica, vamos falar desta forma, fica mais mole, aceita a entrada de água, porque o disco se nutre por imbibição, como uma esponja. Então, se está muito seco, não vai permitir tanto a entrada de água. O ozônio ajuda que se reidrate o disco e, ao mesmo tempo, vai atuar no exterior. Isso sempre é complementado com várias aplicações, várias sessões paravertebrais posteriores à discólise percutânea. Pelo menos, esta é a técnica que foi desenvolvida pelos cirurgiões de coluna italianos que fizeram a pesquisa quando começaram o tratamento com hérnia de disco, com a discólise percutânea. Posteriormente, a mesma equipe começou a fazer uma série sem discólise percutânea, só com paravertebral, e acharam que com a paravertebral, sem discólise, praticamente era o mesmo resultado. Então, atualmente, eles preconizam deixar a discólise percutânea para casos severos ou casos que não são resolvidos com a paravertebral. Um dos problemas do tratamento intradiscal é que geralmente são pacientes de mais de 40 anos que tiveram na sua vida trabalho pesado, fizeram muito esforço. Então, depois de 60 anos, podemos ver se tem um problema degenerativo, inclusive antes dos 60, aí vai começar uma ossificação, uma calcificação do disco, porque os processos degenerativos têm uma característica que vai ter uma estimulação do fibrocartilagem e começa a virar osso. Às vezes nós podemos ver na ressonância, inclusive em alguns raios-x, podemos ver pontes intervertebrales entre os corpos vertebrais. Então, o disco vira mais denso. No raio-x, dá para ver que não está ossificando mais quase. Tem uma pouca diferença entre os corpos vertebrais e o disco. Então, se está começando apenas esse tipo de ossificação, ninguém vai poder furar esse disco. Então, não presta a discólise percutânea. Vai ser um procedimento que não vai resultar. O paciente vai ficar só desconfortado. O médico fica deprimido porque tentou entrar no disco, não dá. Já vi, quando fiz o curso, vi 2 pacientes que nem dava para ver que o disco estava ossificando. A dificuldade era tanta que as agulhas ficavam tortas. Quando sacava a agulha estava torta. Uma agulha de 15 centímetros. Com a ponta correta, bem feita. Tá? Um bom bisel, boa qualidade, mas não dá para entrar, porque é um osso. Então, tem casos que a discólise percutânea não vai prestar. Só dá para fazer as paravertebrais. Geralmente, no caso da discólise, são utilizados entre 20 e 25 microgramas, geralmente 20 microgramas. E se tem um processo inflamatório muito severo, tem alguns médicos, não todos, alguns médicos que praticam discólise, colocam uma pequena quantidade de corticoide, depois que tomam ozônio, colocam um pouquinho de corticoide, injetam dentro do disco para ajudar o processo inflamatório.
Mas geralmente o mesmo ozônio vai destruir os mediadores que favorecem ou estimulam o processo inflamatório. Então, eu acho que não é necessário, é desnecessário. Eu acho que, penso que seria um inconveniente, que não vale a pena. Se vamos fazer esse tipo de terapia, não vou colocar um corticoide. Tem outra técnica para tratar os problemas da coluna, que geralmente são de tipo degenerativo, que é o tratamento peridural ou translaminar. Para aplicar o ozônio peridural, é a mesma técnica para colocar anestesia peridural. Tem que ser uma agulha que seja Roma, que não é para entrar dentro do espaço líquido cefalorraquídeo, para ficar apenas para passar o ligamento interlaminar, o ligamento amarelo, parar antes do saco dural. Então, se não queremos furar o saco dural, a agulha tem que ser Roma. É a mesma técnica para colocar uma anestesia peridural. Uma vez que se comprovou que está dentro do espaço peridural, que não tem saída de líquido cefalorraquídeo, provou, experimentou, está no espaço, não está no canal raquídeo, não está dentro onde está o líquido cefalorraquídeo, aí você coloca o gás. A quantidade de ozônio pode ser utilizado dependendo dos níveis que nós queremos atingir. Se a pessoa, por exemplo, tem 2 discos que estão alterados ou tem 3, a quantidade vai ser um pouco diferente. Então, quando fazemos uma anestesia peridural, para assegurar que estamos no espaço, o anestesiologista pega 20 ml de ar e coloca. Se tem resistência, nada. Até que entrou, quando entrou, que colocou, aí entrou o ar suficiente para ele colocar anestesia. Não colocar ar, vamos colocar, então, a mescla de oxigênio e ozônio. Mais ou menos em quantidades de aproximadamente 15 a 20 microgramas, não mais. E podemos colocar entre 10 e 20 ml de gás, geralmente são colocados entre 15 e 20 ml de gás. Se a pessoa tem 5 hérnias, por exemplo, como era o caso que eu tinha, então pode ser colocado mais. Pode colocar 2 injetadoras de 20 ml, sem problema. Tá? Esse ozônio vai ser absorvido, vai fazer efeito diretamente nas raízes e também vai fazer efeito no disco, nas hérnias. Porque não vai entrar pelos forames, vai entrar pelo espaço peridural diretamente. Não precisa fazer senão uma sola furada, não é preciso um quirófano ambulatório. Tá? Inclusive, se o paciente está bem estudado, nem precisa uma avaliação cardiovascular prévia. Mas o único jeito é que tem que assegurar que a agulha seja Roma. Porque se você furou a dura madre, aí depois vai ter que deixar 24 horas a pessoa deitada, sem levantar a cabeça, tem que colocar um tapão de sangue. É o mesmo procedimento. Então, se a pessoa não está treinada para fazer esse procedimento, para dar uma anestesia peridural ou entrar no espaço peridural, melhor não fazer, porque é problemático. Então,
A outra vantagem é que para fazer a descólise percutânea, o médico, o operador, precisa usar proteção contra os raios X, porque precisa um intensificador de imagens. Aqui não é proteção. Simplesmente cuidar que o paciente não se infecte. Ter as medidas de asepsia e antissepsia adequadas é mais fácil para resolver. Então, desculpe, que hora é? Estamos na hora? Então, vamos terminar com esta parte. Tanto com a descólise percutânea como com esta técnica, sozinha, sem outra aplicação, dá uma melhora, dá um benefício até de uns 70%. Depois dessa técnica, nós fazemos umas 10 aplicações para vertebrais, o sucesso pode ser até do 100%. Então, acho que vamos parar aqui e vamos deixar esta parte para amanhã.